Fala galera, Dr. Seba aqui na área, gravando mais um podcast do Dr. Faixa Preta aqui, continuando o ano de 2021. Não sei nem se a gente já botou podcast aí esse ano. Faz o seguinte, já dá o like aí no canal, já... Tem uma ambulância passando aí, né? Provavelmente pegou no áudio. Já dá o like no canal, você já compartilha, já se inscreve, tá? Para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas possíveis. E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto, eu não trouxe nenhum convidado, trouxe ninguém, vocês estão vendo aí eu sozinho aí mesmo. E a gente vai descer a ripa aí para falar sobre a segunda onda dessa pandemia aí, né? A segunda pandemia que vai acontecer, a segunda onda. Só que quando a gente fala de pandemia, todo mundo só vai pensar em quê? No coronavírus, né? Só que não é o coronavírus, meu amigo. Todo mundo ficou em casa, né? Na realidade, todo mundo já não treinava, já não se alimentava bem. E agora ficou em casa trancado mais ainda e só comendo besteira e se alimentando de coisas que não são essenciais para que possa ter saúde. Então, um dos maiores problemas que a gente vai ter agora, que é a segunda onda e já é considerado uma epidemia, é a obesidade. Tá? A obesidade, não só a obesidade, como outras doenças psicológicas e emocionais relacionadas a todo esse problema que vem como a segunda onda, tá? Porque na realidade a segunda onda ela não é o coronavírus, meu amigo. Estou lhe falando que ela não é o coronavírus, a segunda onda ela é a obesidade. Eu vou te dar alguns dados aqui, tá? Para você saber da Sociedade Brasileira de Metabologia. Existem 18 milhões, tá, de obesos no país. Se considerar todas essas pessoas que estão acima do peso, o número passa de 70 milhões, tá? São 18 milhões, mas se considerar que todas as pessoas estão acima do seu peso, esse número vai passar de 70 milhões. E a cada ano são 2 milhões de novos casos acontecendo no Brasil de obesidade. E pós-pandemia esse número ele pode triplicar ou quadruplicar a quantidade de obesos que a gente vai ter no país, tá? Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença, tá? Uma doença de saúde pública. A obesidade é uma doença de saúde pública, ou seja, ela é uma doença onde várias pessoas adquiriram, tanto antes da pandemia como pós-pandemia, pioraram, cara. Por quê? Porque é uma falta de cultura. Geralmente as pessoas elas procuram médico para quê? Elas procuram médico para poder cuidar de alguma coisa que ela está sentindo. Ninguém nunca procurou, acho que você nunca viu aí. Estou perguntando para você, já viram alguém que procurou médico para poder cuidar da sua saúde para ficar melhor? Ninguém nunca procurou médico para cuidar da sua saúde para ficar melhor. Então, ó, Nelsoro, patrocínio aí do podcast. Obrigado, Nelsoro, uso nasal. Aí, obrigado a Neoquímica aí pelo patrocínio. Nelsoro, a gente não vive sem. Trazendo aí André Mone, né? Vai pedir o almoço, André? Já vai pedir o almoço? Logo mais. Vixe, esse cara tá... O cara chegou 10 horas, já quer almoçar, meu amigo. Tu é doido, é? Então, a gente tá falando aqui da... Matt, depois faz um meme disso aí, tá? A gente tá falando da obesidade, porque o que eu tava falando é que, na realidade, as pessoas não procuram médico para se cuidar antes de ter um problema. Isso é uma cultura errada, isso, na realidade isso é falta de vergonha na cara, né? Então eu vou dizer um logozinho meu aqui, ó. Tome vergonha na cara e emagreça agora. Ah, você tá falando que eu sou gordo. Não, tô falando que você não tem vergonha na cara e você não quer emagrecer. Isso aqui eu trabalho com isso há mais de 8 anos, cara, com emagrecimento. E não é só agora, depois da pandemia, que vem essa segunda onda. Na realidade é uma onda que já está há muito tempo. As pessoas estão tentando mudar essa cultura para poder melhorar a qualidade de vida e para poder tratar esse sintoma. Porque, veja bem, a obesidade, ela não é só a obesidade em si, ela vem associada com outras doenças, porque ela é uma das principais doenças inflamatórias que a gente pode ter, que vai trazer outras doenças inflamatórias, como uma diabetes, uma hipertensão e lá a longo prazo uma doença, um acidente vascular cerebral, né, vai trazer um infarto agudo do miocárdio e outros tipos
de doenças associadas, como doenças inflamatórias intestinais, doenças neurodegenerativas, tá? Isso tudo por causa da obesidade. Quem falar que está acostumado a ser obeso e que se entende, que se aceita, tá mentindo, tá? Tá mentindo porque eu trabalho com isso há 8 anos, 10 anos e ninguém gosta de ser gordo. Essa é a realidade. Eu já fui gordo e eu brigo com isso o tempo todo. Por mais que eu não me ache, por mais que as pessoas não achem que eu tô gordo, eu me sinto gordo e brigo com isso e faço o tempo todo. Ah, doutor, mas o que é que você tem que fazer para poder não cair nessa segunda onda? Na realidade, primeiro tomar vergonha na cara, né? Quando você criar vergonha na cara, você procura um profissional que cuida disso e aí você se trata. Presta atenção, sempre uma pessoa que tem, por exemplo, pode ter distúrbios hormonais, tá? Não estou falando aqui que todo mundo é gordo porque quer. Pode ter algum distúrbio hormonal, mas não se apoie nessa mentira para dizer que você tem um distúrbio hormonal e é que é por isso que você é obeso, tá? Muitas pessoas se apoiam nisso. Mas pode ser que você precise passar por uma equipe multidisciplinar, tá? Muitas coisas que acontecem aqui é o seguinte, o cara chega e fala assim, eu quero emagrecer, mas não quero treinar, não quero me alimentar bem. Então você não vai emagrecer. Porque se você não tiver uma alimentação boa, se você não tiver um treino e você não fizer aquilo que eu pedi para você fazer, não adianta que você não vai emagrecer. Então a gente tem que pensar o quê? Que essa onda que está vindo agora com mais ênfase, ela é uma onda ocasionada por falta de mais hábitos alimentares, de falta de uma péssima prática de exercício físico, ou seja, a pessoa não treina, né? E também por falta de não cuidar da deficiência que o seu corpo tem quando você precisa ajustar aquilo que está em falta no seu corpo. E um dos detalhes maiores que tem acontecendo não é só a questão de você estar gordo, é a questão que associado com a obesidade, já é comprovado que essa segunda onda, ela vai vir com todos os problemas emocionais, psicológicos envolvidos, tá? Cara, porque, veja bem, uma pessoa que tem obesidade, ela já briga com o seu próprio psicológico, com doenças de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, porque geralmente pessoas obesas, elas também têm um intestino inflamado, que isso é questão de um próximo podcast, alguma coisa que a gente for falar, e esse intestino inflamado, ele faz com que diminua a produção de neurotransmissores, fazendo com que as pessoas não consigam chegar e produzir isso no cérebro, tá? Fazendo com que tenha uma depressão, com que tenha uma ansiedade, e às vezes as pessoas se caem e se vê numa doença como essa, de problema emocional, achando que está com um problema natural, porque às vezes acontece, né, devido a um problema sentimental, mas na realidade é porque você está obeso, não está se alimentando bem, né? E muitas pessoas vão ver esse vídeo e vão falar, não é realidade, sei o quê. E além disso tudo, a obesidade também traz distúrbios hormonais, que eu já falei nos vídeos lá atrás, teve gente que falou, meu fulano de tal, amigo meu, ele é gordinho, mas não tem esse distúrbio. O homem, principalmente, fica mais afeminado, fica broxa, entendeu? E ele fica cheio de problema sexual aí por causa da obesidade, tá? E a autoestima lá no pé, entendeu? Porque mulher não vai ficar olhando pra cara que tem peitinho, que é gordinho, não, tá? É isso mesmo. E aí, o cara que falar que tá dando no couro, que ele é gordinho e tudo mais, mas que todo dia ele tá normal, isso aí tá mentindo, tá bom? E como que a gente faz para tratar essa obesidade? A alimentação, exercício físico e ajuste fisiológico. É a tríade que tem que ser feito para que você possa tratar essa obesidade. Então procure um profissional da área de saúde que trabalha com emagrecimento, com qualidade de vida, o Dr. Seba mesmo, pode vir aqui, a gente trata ou coloca em prática tudo aquilo que a gente tem colocado no podcast, que a gente tem colocado no Instagram, e se trate, porque a obesidade, a segunda onda dessa pandemia, tá? É uma epidemia que na realidade vai tomar conta, e se você não se tratar, você vai morrer muito mais rápido do que você ter pego o coronavírus, tá bom? Galera, isso aqui foi só um resumão aqui falando um pouco sobre obesidade, para você ter uma noção do problema onde você está querendo se meter, tá bom? Mais um podcast aqui do Dr. Faixa Preta, a gente falou da segunda onda,
acompanha, se inscreve, compartilha, dá like, tá bom? Vamos pra cima, que a gente precisa impactar o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa alcançar a qualidade de vida aí nesse mundão aí. Tamo junto, um abraço.